Olá Webmasters, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai te ensinar como se tornar um web designer. À medida que as empresas vão aumentando a sua presença online, também aumenta a procura por profissionais que possam construir os websites delas. Se você tem interesse em combinar suas habilidades técnicas e criativas, essa pode ser uma boa opção de carreira para você. O salário é compatível e também existem muitas posições de trabalho remoto. Além disso, você também pode se tornar um web designer com pouca ou nenhuma experiência. Então vamos dar uma olhada no que você precisa fazer para começar a sua jornada de web designer. A primeira coisa que você precisa é desenvolver as habilidades que você vai precisar. E isso não inclui apenas saber utilizar as ferramentas, mas também você precisa saber sobre os princípios básicos do design. Por exemplo, a tipografia. A fonte é um dos elementos mais importantes na hora de representar um negócio. Ela precisa estar alinhada com o design e o layout do site. E mais importante, ela precisa ser fácil de ler. Imagina se você entrar em um site com uma fonte que você não consegue ler direito. É capaz de que você nunca mais queira voltar naquele site. Então você precisa conhecer os diferentes tipos de fontes, suas características, suas diferenças, qual é o tamanho adequado para o título, para o corpo do texto. E se você estiver procurando por ferramentas, o Google Fonts é uma ótima biblioteca com milhares de famílias de fontes e APIs de código aberto. E você pode usar elas livremente para web, Android ou iOS. O segundo princípio é o design de layout. Ele ajuda os visitantes a navegar facilmente dentro de um site e também direcioná-los às áreas mais importantes. Em seguida, você precisa conhecer sobre o esquema de cores. Compreender a psicologia das cores e criar um design com isso em mente pode melhorar a eficácia da marca e também da experiência de usuário. Por exemplo, geralmente usar a combinação de preto e dourado pode ajudar a destacar o glamour de uma marca de luxo. Por outro lado, usar cores de contraste podem ajudar os visitantes a focar em uma área específica do seu site. E o último é a interface de usuário e a experiência de usuário, também conhecido como UI ou UX. Como web designer, uma das suas principais tarefas é garantir que um website seja acessível e funcional. Para isso, você precisa pensar como um designer. Por exemplo, suponhamos que você queira colocar um botão de ação no seu site. Você precisa pensar em qual posição ele vai ficar mais visível. Ele é de fácil acesso? E também importante, ele é de fácil acesso em dispositivos móveis? Esses são aspectos que você precisa pensar na hora de construir um design. Você precisa se colocar no lugar do visitante, pensar em quais problemas ele pode ter dentro do seu site e como corrigi-los. Depois de conhecer os princípios básicos, é interessante você continuar trabalhando nas suas habilidades técnicas e também sociais. Os aspectos técnicos envolvem uma compreensão básica de programação e usabilidade do site. Você vai ganhar um certo destaque para os empregadores e clientes em potencial se você for um web designer que também sabe trabalhar com código. Considere aprender sobre HTML. HTML é uma linguagem de marcação que fornece instruções sobre como os elementos e conteúdo do seu site vão aparecer no seu navegador. Outra linguagem importante que você pode aprender é o CSS, que vai te ajudar a cuidar de toda a parte gráfica do site. Com ele você vai personalizar as fontes, o plano de fundo, as cores do seu site e outros elementos visuais. E a terceira linguagem importante é o JavaScript. Essa é uma linguagem de programação que vai ajudar o web designer a dar vida para os elementos do site. Com ela você pode aplicar recursos interativos a elementos estáticos do seu site. Por exemplo, apresentações de slides, gráficos animados, formulários interativos. E além dessas três linguagens, também é importante aprender sobre design responsivo. Os web designers precisam garantir que o seu site funcione bem em qualquer tipo de tela. Isso inclui tablets, computadores, smartphones. E a última habilidade técnica que você precisa se familiarizar é o SEO, Search Engine Optimization. Além de ter um site muito bonito, você também precisa garantir que a sua estrutura, layout e velocidade sejam bem otimizados. Isso é essencial para garantir uma colocação maior nas páginas dos buscadores, como o Google, por exemplo. E isso ajuda a trazer mais tráfego para o seu website.
E então, além disso, você também precisa desenvolver as suas habilidades sociais. Isso vai garantir um bom fluxo de trabalho e um bom relacionamento com seus clientes. Por exemplo, habilidades de comunicação. É preciso saber se comunicar bem, já que você vai estar em contato direto e constante com seus clientes, colegas de trabalho. Isso ajuda você a construir a sua reputação e mostra profissionalismo. Outra habilidade interessante é o trabalho em equipe. Se você estiver começando como um estagiário, ou até mesmo como freelancer, você vai ter que trabalhar com outros profissionais da área, como os desenvolvedores web e os designers gráficos. Um projeto de web design envolve várias fases, como o planejamento, o design, o desenvolvimento, o teste e aí o lançamento. Boas habilidades de trabalho em equipe vão te ajudar a alinhar as ideias com o resto do grupo e aí conseguir os melhores resultados. Outra habilidade importante é a gestão de tempo, principalmente se você for um freelancer. Isso porque você vai ter que dedicar o tempo certo para todos os projetos que você estiver trabalhando. Você precisa criar um cronograma eficaz para garantir que você vai cumprir todos os prazos dos seus projetos. Por último, você precisa sempre ter um bom controle de qualidade. Ter um olho afiado para os detalhes, estar aberto a novos ajustes, a melhorias. Assim, o seu design pode ter uma longevidade maior, acompanhando sempre as novas tendências. Depois de se familiarizar com os princípios do web design, agora é hora de conhecer também as ferramentas. Existem alguns programas que a gente recomenda muito que você estude. O primeiro tipo de programa são softwares de edição visual, como o Adobe Illustrator ou o Adobe Photoshop, por exemplo. O Illustrator, por exemplo, vai te ajudar a criar fontes, gráficos vetoriais, e o Photoshop vai te ajudar a criar imagens responsivas e otimizadas. Segundo, softwares de prototipagem. Na maioria dos web designers utilizam programas de wireframing para criar protótipos, como por exemplo o Figma ou o Sketch. Essas ferramentas ajudam o web designer a delinear os seus designs e então criar um rascunho que pode ser ajustado posteriormente. Isso também ajuda a detectar falhas antes de enviar o projeto final. E aí você não precisa ficar gastando muito tempo criando um design de alta fidelidade desde o início. O próximo software interessante é um editor de código. Alguns projetos podem exigir que você manipule a codificação front-end do site. Um dos editores de código mais populares para os web designers é o Brackets. E então, os últimos softwares importantes para você se familiarizar são os CMS, os sistemas de gestão de conteúdo. Saber como utilizar essas plataformas vai agilizar bastante o seu fluxo de trabalho de web design. Com o CMS como o WordPress ou o Drupal, você pode se concentrar nos aspectos front-end do desenvolvimento de sites, como gerenciar conteúdo e modificar o seu design. Uma licenciatura em design gráfico ou desenvolvimento web pode ser uma base sólida para sua carreira, porém, não é necessariamente um requisito. Você também pode conseguir essas certificações através de cursos online ou participando de bootcamps para aprimorar os seus conhecimentos. Dá uma olhada em plataformas como o Free Code Camp, o Coursera ou o Udemy, que possuem cursos de web design gratuitos e pagos. A Adobe também oferece um programa próprio de certificação. Como a Adobe é uma das desenvolvedoras de software mais respeitadas do ramo do design, ser um web designer certificado pela Adobe pode aumentar a confiança do seu cliente. Essas certificações também podem te ajudar na hora de negociar o preço do seu serviço. Elas mostram que as suas habilidades foram reconhecidas por uma determinada organização, e isso pode ajudar a aumentar as suas taxas. Você pode começar aceitando trabalhos pequenos. Pode ser um pouco desafiador você encontrar um trabalho de web designer logo no começo da sua carreira. Você pode começar, por exemplo, criando um site simples para amigos ou família, para os negócios locais da sua cidade, ou até mesmo se voluntariar e criar um site de uma organização sem fins lucrativos. Esses pequenos projetos são uma excelente oportunidade para você começar a treinar e desenvolver tudo o que você aprendeu até agora. E também podem te ajudar a ver qual área você gosta mais e em qual área você quer se especializar. Se você não encontrar ninguém para ajudar, tudo bem, existem outros projetos que você pode realizar por conta própria. Por exemplo, criar um site otimizado para SEO. Esse é um ótimo projeto para criar um site que seja acessível e indexável pelos buscadores. Nesse projeto, você pode implementar melhorias práticas de otimização de sites.
Você pode tornar o site responsivo utilizando suas habilidades em JavaScript e design de experiência de usuário. Outro projeto interessante é, por exemplo, recriar a página inicial do Google. Nesse projeto, o objetivo é recriar todos os elementos visuais da página principal do Google. Você vai precisar exercitar as suas habilidades de codificação e design de experiência de usuário. Outro projeto bastante popular entre designers iniciantes é criar um site de quiz game. Você pode começar criando um wireframe para o aplicativo de teste e depois configurar o estilo do site usando HTML e CSS. E aí você pode utilizar o JavaScript para configurar os elementos interativos, como as perguntas e respostas e pontuação do jogador. Um portfólio é uma ferramenta essencial para atrair novos empregadores e clientes. Com ele você pode mostrar todas as suas habilidades, seus trabalhos anteriores, todos os serviços que você oferece e, é claro, lembre-se de incluir as suas informações de contato. Na verdade, o próprio ato de criar um portfólio já é uma oportunidade para mostrar as suas habilidades. A gente fez um vídeo compartilhando algumas dicas sobre como montar o seu portfólio utilizando o WordPress. Se você quiser assistir, clica aqui no card ou no link na descrição. O próximo passo é você promover os seus serviços. Para isso você pode criar perfis no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e aí você pode compartilhar o seu trabalho nesses perfis. Lembre-se sempre de incluir um link para o seu portfólio. Isso vai aumentar bastante a sua visibilidade e vai ajudar os clientes a chegarem até você. Outra forma de promover o seu trabalho é através de eventos de networking. Pense em eventos como workshops, seminários, conferências. Lá você pode ser notado pelos clientes e também conversar com outros web designers, trocando dicas, trocando conhecimentos. E também é legal você se juntar a comunidades online do ramo do web design. Sites como o Designer Hangout e o Web Design Forum, por exemplo. Fóruns como esses são excelentes para você interagir com outros web designers, também trocar conhecimentos e ficar por dentro de todas as notícias e novidades do ramo. Outra estratégia interessante é você criar um programa de indicação para os seus clientes. Ofereça descontos nos próximos projetos quando seus clientes te indicarem nas redes sociais deles, por exemplo. Uma indicação de alguém de confiança é uma ótima forma de atrair novos clientes para o seu trabalho e também te ajuda a estabelecer uma reputação sólida e ganhar autoridade. Existem duas carreiras que você pode escolher como web designer. Ser um designer in-house, ou seja, contratado por uma empresa, contratado por uma agência, ou trabalhar por conta própria e ser um freelancer. Se você prefere um horário e local de trabalho flexível, então ser um freelancer pode ser uma boa aposta para você. Mas se você prefere uma estabilidade financeira e uma base regular de clientes, ser um designer contratado por alguma empresa pode ser uma melhor opção para você. Seja qual for o caminho que você decidir, o próximo passo é se candidatar a uma vaga. Para isso, você pode procurar pelas vagas em sites de anúncios como LinkedIn ou Glassdoor. Você também pode procurar por vagas diretamente no site das agências, nos sites das empresas. Ou você pode oferecer os seus trabalhos como freelancer em plataformas como 99 Designs ou Fiverr. Se você estiver trabalhando como freelancer, é importante sempre criar um acordo ou um contrato para garantir que os seus serviços e condições de pagamento estejam claros. Agora que você já está no caminho para se tornar um grande web designer, a gente tem algumas dicas para você. O web design é um trabalho criativo, então você precisa constantemente obter inspiração. Então é interessante você dar uma olhada em referências de web design para fazer a sua criatividade fluir. Isso não significa que você deva copiar o trabalho de outros web designers. Não, isso é mais sobre analisar como outros designers resolveram problemas específicos ou lidaram com alguma situação. Você pode dar uma olhada em sites como Behance ou Awards para obter sua dose diária de inspiração. Com o Behance, você pode restringir a sua busca por diferentes categorias como campos criativos, ferramentas e cor. Por exemplo, você pode filtrar a sua pesquisa para artes culinárias, criado usando o Adobe Photoshop, nesse tom de vermelho, e aí está. No Awards, você pode encontrar alguns designs de site mais experimentais. Eles podem não ser adequados para todos os setores, mas é ótimo ver o que é possível tecnologicamente.
E por último, é interessante você ter alguns livros sobre design, sejam físicos ou e-books. Vai te ajudar sempre que você precisar consultar alguma coisa como um guia de cores ou os princípios básicos do design, da tipografia. Outro aspecto importante é verificar se o seu design funciona, fazer testes A e B. Fazer um teste A e B significa você apresentar dois designs de site diferentes. Você pode, por exemplo, dentro desses testes, orientar os visitantes a realizar determinadas ações para você ver qual é a resposta deles. Você pode dar uma olhada em sites de interface de usuário, como o GoodUI, por exemplo, para encontrar ideias sobre web design, sobre o que funciona e sobre o que não funciona. O web design é uma indústria em constante mudança, então é importante que você esteja por dentro das últimas tendências. Assim você pode criar sites com visual moderno, mas também com funcionalidades modernas. Você pode explorar notícias de web design em blogs como Web Designer Depot ou a seção de web design em publicações relacionadas ao setor como o Wired. É um ótimo jeito de você obter uma dose regular de informações. E se você quiser economizar tempo, você pode sempre considerar assinar publicações ou boletins de notícias sobre web design. Se esse vídeo te inspirou a começar a sua carreira como web designer, já se inscreve aqui no canal e deixa um like pra gente saber que você curtiu. Tem alguma dúvida sobre como começar na área do web design? Deixa um comentário aqui embaixo. E se você quiser dar uma olhada em outros assuntos como esse, como por exemplo, como começar o seu site do zero, dá uma olhada nessa playlist que eu separei para vocês. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!